Olá você, eu sou a Paula. Seja bem-vindo ao meu canal Lendo com Amor. Vamos iniciar uma nova leitura? Então vamos lá. A leitura que eu escolhi foi Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Seja dono da sua própria mente, Napoleão Hill. Antes de continuar, gostaria de pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal e deixe seu like. Pode deixar seu comentário também, que eu irei amar responder. Obrigado. Prefácio. Jamil Albuquerque, presidente do grupo Mastermind Treinamento de Alta Performance. Conheci Invictus, de William Haley, ao descobrir a obra de Napoleão Hill no final da década de 1970. Desde então, os ensinamentos de Hill são minha bússola mais confiável e o poema meu fiel companheiro de travessias. Em todas as ocasiões em que o mar ficou revolto, em que tempestades desabaram, em que me vi engolfado pela escuridão de um céu sem estrelas, mantive o leme firme, recorrendo à filosofia de Hill para singrar as vagas com galhardia. Abalroado por temores e incertezas que ameaçavam sossobrar-me, recorri ao lastro infalível de Henley para manter o prumo. Sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Invictus, louva a pessoa que acredita em si, que preserva sua dignidade e honra, que persevera em seus ideais e objetivos. Você é senhor do seu destino e capitão da sua alma quando controla seus pensamentos e os direciona com sabedoria e foco. Neste livro, Napoleão Hill relembra as conversas com seu mentor, o magnata Andrew Carnegie. Apresenta os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. Ensina como cultivar essas qualidades e explica sua importância para a conquista do sucesso. Introdução. Don M. Green, diretor executivo da Fundação Napoleão Hill. Em 1941, Napoleão Hill criou e publicou 17 pequenos livros, cada um contendo uma explicação dos princípios de conquista pessoal desenvolvidos ao longo de 20 anos a partir do estudo de grandes histórias americanas de sucesso. Hill se sentiu inspirado a isso quando, ainda repórter inexperiente, entrevistou o grande magnata do aço Andrew Carnegie, que descreveu os princípios do sucesso e encomendou ao jovem Napoleão o início de um intenso estudo sobre como esses princípios contribuíram para o sucesso de grandes homens da época e de tempos anteriores. Ele chamou a série de Mental Dynamite, dinamite mental, expressão que Carnegie usou para descrever o material que produziu. Logo após a publicação, Pearl Harbor foi atacado e a América do Norte entrou na Segunda Guerra. Com os preparativos para essa guerra e a vitória ao fim dela, Mental Dynamite, como tantas outras coisas significantes, mas menos importantes que a guerra, foi deixado de lado pelo público americano. Juntou poeira nos arquivos da Fundação Napoleão Hill até que, recentemente, foi redescoberto e está agora sendo reimpresso pela Fundação em formato de livro. Este livro foi criado por nosso fundador com a junção de 3 capítulos relacionados à obra-prima Mental Dynamite. Cada um trata de como pensar antes de agir e, portanto, de como reconhecer oportunidades, pontua o objetivo principal definido do indivíduo e refina até chegar a hora de agir. Quando dominar esses capítulos, você saberá como ser dono da sua própria mente. O primeiro capítulo apresenta o princípio da visão criativa. Andrew Carnegie explicou ao jovem Napoleão, em 1908, que a imaginação é um componente primário dela, e forneceu exemplos de como a imaginação capacita a pessoa a ser bem-sucedida em atividades aparentemente tão diversas como invenção e vendas, por exemplo. Mas é necessário usar a imaginação. Pensamentos fugazes e meros desejos, em suas próprias palavras, não são suficientes para criar invenções e concluir vendas. É preciso reconhecer oportunidades e agir a partir delas. Essa é a essência da visão criativa. Carnegie também detalhou os 10 princípios de sucesso usados por todas as pessoas que obtiveram resultados favoráveis com a visão criativa.
Hill acompanha as extensivas citações de suas entrevistas com Carnegie com os próprios comentários escritos 33 anos mais tarde. Ele sugere diversas ideias para melhorar a sociedade e indústria. Ambas poderiam se beneficiar do uso da visão criativa, e em muitas das ideias são incrivelmente à frente do seu tempo. Depois ele fornece vários exemplos de pessoas do então presente que usaram a visão criativa para alcançar o sucesso. Juntos, os insights de Andrew Carnegie e Napoleon Hill são uma aula envolvente sobre como todos nós podemos usar a nossa visão criativa para reconhecer oportunidades e alcançar nossos objetivos. O capítulo 2 discute a importância do princípio do pensamento organizado por meio do uso de 3 gráficos. Hill explica como se pode atingir e usar o pensamento organizado para controlar com sucesso o próprio destino. Acredito que você perceberá, assim como eu, que esses 3 gráficos merecem estudo repetido e que cada leitura deles revela algo novo. Eles comprovam que pensamento organizado, força de vontade e autodisciplina interagem com as faculdades mentais, os 5 sentidos, os motivos básicos do homem e outros princípios de sucesso para produzir resultados quando, e isso é essencial, existe ação. Pensamentos sem ação são ineficientes. Hill explica como o raciocínio indutivo e dedutivo e hereditariedade social contribuem para o desenvolvimento do pensamento organizado. Ressalta a importância de hábitos bons e maus para influenciar a capacidade do indivíduo de atingir o pensamento organizado. O capítulo termina com excertos da entrevista que o jovem Napoleon Hill fez em 1908 com Andrew Carnegie, na qual Carnegie detalhou as coisas positivas que podem ser realizadas pelo pensamento positivo e como sua utilização por homens maus está fadada ao fracasso. O capítulo 3, dedicado ao princípio do sucesso da atenção controlada. Atenção controlada é concentração, e mais, são os meios pelos quais os planos da pessoa são impressos na mente subconsciente. É o processo de controlar todas as atividades da mente e dirigi-las para um fim específico. Ela é essencial para a implementação da visão criativa e do pensamento organizado. Hill explica como o uso de outros princípios de sucesso, como fazer o esforço extra, mastermind e fé, podem intensificar a capacidade de desenvolver a atenção controlada e alimentar a confiança do indivíduo. Ele fornece exemplos de pessoas que combinaram vários princípios de sucesso e atenção controlada para desenvolver soluções antes desconhecidas para problemas existentes. Hill também divulga depoimentos de muitas pessoas famosas e bem-sucedidas sobre como a atenção controlada foi importante para a vida delas. Um tema comum é que se deve controlar a atenção concentrando-a em um objetivo principal, em vez de vários. O capítulo termina com mais uma entrevista de Carnegie sobre os efeitos do uso da atenção controlada. Esse conceito leva à especialização, o que produz recompensas maiores do que uma abordagem generalizada de um empreendimento ou de uma profissão. Ela é essencial para o processo e a promoção no emprego, e quando empregada pelos cidadãos leva ao sucesso da livre iniciativa e da democracia, em oposição a uma sociedade socialista na qual a atenção controlada, se utilizada, acaba atrofiando e morrendo. Os livros mais conhecidos de Napoleon Hill é Think and Grow Rich. Os capítulos no livro em suas mãos ajudam a explicar o raciocínio por trás deste título. Como Hill enfatizou repetidamente, a ação é fundamental para o sucesso, mas você deve pensar antes de agir, ou suas atitudes serão desperdiçadas. Esses capítulos atemporais sobre a importância do pensamento antes da ação serão esclarecedores para ajudá-lo a alcançar seu objetivo principal definido. Para isso, você deve aprender como se apoderar de sua própria mente, e este livro vai lhe ensinar como fazer isso. A força com que pensamentos é dinamite mental, e isso pode ser organizado e usado de forma construtiva para se chegar a fins definidos. Se não for organizado e usado por meio de hábitos controlados, pode se tornar um explosivo mental que vai
literalmente explodir as esperanças de realização e levar a um inevitável fracasso. Andrew Carnegie. Capítulo 1. Visão criativa. Um filósofo disse: a imaginação é a oficina do homem onde é criado o padrão de todas as suas realizações. Outro pensador a descreveu como a oficina da alma, onde as esperanças e os desejos do homem são preparados para a expressão material. Este capítulo descreve os métodos pelos quais alguns dos grandes líderes da América, por intermédio da aplicação da visão criativa, fizeram do estilo de vida americano o objetivo de inveja do mundo, e começa no estudo particular de Andrew Carnegie em 1908, comigo, Napoleão Hill, como o aluno e repórter. Hill, você já disse que a visão criativa é um dos princípios da realização individual. Pode analisar esse princípio e descrever como se pode fazer uso prático dele? Carnegie. Em primeiro lugar, vamos garantir uma compreensão clara do significado da expressão visão criativa, como a estamos usando aqui, explicando que essa não é só mais uma maneira de nomear a nossa imaginação. É, na verdade, a capacidade de reconhecer oportunidades e agir para se beneficiar delas. Um importante elemento da visão criativa é o uso da imaginação. Há dois tipos de imaginação. Um é conhecido como imaginação sintética e o outro é a imaginação criativa. Imaginação sintética é o ato de combinar ideias, conceitos, planos, fatos e princípios reconhecidos em novos arranjos. O velho axioma "nada de novo sob o sol" surgiu do fato de a maioria das coisas que parecem ser novas não ser mais que um rearranjo daquilo que é velho. Praticamente todas as patentes registradas no gabinete de patentes não são mais que velhas ideias que foram arranjadas em uma nova ordem ou que ganharam um novo uso. Patentes que não se enquadram nessa categoria são conhecidas como patentes básicas e são obra da imaginação criativa, isso é, são baseadas em ideias criadas recentemente que não foram anteriormente usadas ou reconhecidas. A imaginação criativa tem origem, até onde a ciência foi capaz de determinar, na mente subconsciente, em que existe a habilidade de perceber e interpretar novas ideias por meio de algum poder ainda desconhecido para a ciência. Alguns acreditam que a faculdade da imaginação criativa realmente é a oficina da alma. De um fato, podemos ter certeza. É inegável a existência de uma faculdade mental pela qual alguns homens percebem e interpretam novas ideias nunca antes conhecidas pela humanidade. Mais adiante, citarei exemplos conhecidos dessa habilidade. Além disso, me empenharei em descrever como essa habilidade pode ser desenvolvida e posta a serviço de fins práticos. Hill, qual dos dois tipos de imaginação é usado com mais frequência no ramo da indústria e nas esferas comuns da vida? Carnegie, a imaginação sintética é mais usada. A imaginação criativa, como o nome sugere, é utilizada apenas por aqueles que alcançarão os meios para pôr em prática essa habilidade em comum. Hill, pode mencionar exemplos da aplicação desses dois tipos de imaginação, considerando todos os detalhes possíveis para que os métodos práticos possam ser entendidos? Carnegie, bem, vamos pegar o trabalho de Thomas A. Edison, por exemplo. Estudando suas realizações, veremos como ele fez uso dos dois tipos de imaginação, embora tenha usado o tipo sintético com mais frequência. Sua primeira invenção a atrair a atenção no mundo foi criada pela união, em uma nova combinação de dois antigos e conhecidos princípios. Eu me refiro à lâmpada elétrica incandescente, cuja perfeição foi atingida somente depois de Edison ter tentado mais de 10.000 diferentes combinações de velhas ideias sem resultados satisfatórios. Hill, quer dizer que Edison teve a persistência para continuar tentando diante de 10.000 fracassos? Carnegie, sim, é exatamente o que eu estou dizendo. E devo aqui chamar a sua atenção para o fato de que
Homens com um bom senso de imaginação raramente desistem até encontrarem a resposta para seus problemas. Edison aperfeiçoou a lâmpada elétrica incandescente, combinando de um jeito novo dois princípios bem conhecidos. O primeiro desses princípios era o fato estabelecido de que, aplicando energia elétrica a duas extremidades de um filamento de metal, é gerada uma resistência por meio da qual o filamento é aquecido até brilhar e produzir a luz. Esse princípio era conhecido muito antes do tempo dos experimentos de Edison com a lâmpada elétrica. Mas o problema era que não havia sido encontrado nenhum jeito de controlar o calor. Talvez os fatos fossem mais bem compreendidos se eu dissesse que não foi encontrada nenhuma forma de metal ou outra substância capaz de transmitir a quantidade necessária de calor para produzir uma luz satisfatória por mais que alguns segundos. O calor intenso da eletricidade logo queimava o metal. Depois de experimentar todas as substâncias conhecidas que conseguiu encontrar, sem descobrir nada que pudesse servir ao propósito desejado, Edison se deparou com outro conhecido princípio que foi a resposta para seu problema. Eu digo que ele se deparou com o princípio, mas talvez não seja a maneira mais precisa de explicar como isso se apresentou a ele. Terei mais a dizer sobre isso mais adiante. De qualquer maneira, surgiu em sua cabeça o conhecido princípio pelo qual o carvão é produzido, e ele reconheceu ali a resposta para o problema que havia provocado mais de 10.000 fracassos. Explicando rapidamente, produz-se carvão formando uma pilha de madeira no chão, ateando fogo a ela e cobrindo toda a pilha com terra. A terra permite que ar suficiente passe para manter o fogo vivo e latente, mas não o bastante para que haja chamas. O processo de combustão lenta, contínua até a madeira carbonizar completamente, deixando o tronco intacto e na forma de uma substância conhecida como carvão. Você aprendeu, é claro, quando estudava física, que onde não existe oxigênio não pode haver fogo, que controlando o influxo de oxigênio é possível controlar proporcionalmente a quantidade de calor do fogo. Edison conhecia esse princípio muito antes de começar a fazer experiências com a lâmpada elétrica, mas só depois de fazer milhares de testes pensou nele como o princípio que estava procurando. Assim que esse princípio foi reconhecido como aquilo que procurava, ele foi ao laboratório, pôs um filamento de metal em forma de mola dentro de uma garrafa, tirou todo o ar dela, lacrou a garrafa com cera, aplicou a energia elétrica às duas extremidades do filamento e pronto, nascia a primeira lâmpada elétrica incandescente do mundo. A lâmpada rústica queimou por mais de 8 horas. O que aconteceu é óbvio, certamente. Colocando o filamento em um vácuo que não continha oxigênio, ele podia ser aquecido o suficiente para produzir luz sem queimar completamente, como havia acontecido quando fora deixado em contato com o ar. Esse mesmo princípio é utilizado na fabricação de todas as lâmpadas elétricas incandescentes até hoje, embora o método tenha sido muito mais refinado até a moderna lâmpada elétrica ser muito mais eficiente do que era quando Edison descobriu como controlar o calor. Agora, voltemos à questão sobre como Edison pensou em associar esses dois velhos princípios de um jeito novo. Eu disse que ele se deparou com a ideia de usar o princípio do carvão como um meio de controlar o calor da energia elétrica, mas não foi exatamente assim que ele teve a ideia. Começa aqui, então, a entrar em cena o princípio da imaginação criativa. Por essa repetição de pensamento em relação ao seu problema, mantido por um longo período de tempo, ao longo de milhares de experimentos, Edison carregou de forma consciente ou não em sua mente subconsciente uma imagem clara do problema que tinha e, por alguma força estranha que ninguém entende, sua mente subconsciente deu a ele solução desse problema na forma de uma intuição, o que levou a pensar no princípio do carvão. Ao descrever essa experiência muitos anos depois, Edison disse que, quando teve a intuição, reconheceu imediatamente como o elo perdido que procurava. Além disso, teve certeza de que daria certo antes mesmo de testá-la. Ele fez ainda a importante
A afirmação de que, quando a ideia de usar o princípio do carvão surgiu em sua cabeça, trouxe com ela uma sensação de segurança de sua adequação que não havia acompanhado nenhuma das outras milhares de ideias semelhantes que ele havia testado por intermédio da imaginação sintética. A partir desta afirmação, podemos concluir que a mente subconsciente tem não só o poder de criar a solução para os problemas, como também meios para forçar o indivíduo a reconhecer a solução quando ela se apresenta à mente consciente. Sempre que encontrar um empreendimento próspero, você encontrará um indivíduo que tem visão criativa. Hill. Pelo que disse, concluo que persistência foi essencial para Edison descobrir a solução para seu problema. Carnegie. Sim, e alguns outros fatores também. Antes de tudo, ele começou sua pesquisa com definição de objetivo, aplicando, assim, talvez o mais importante dos princípios da realização individual. Ele conhecia a natureza de seu problema, mas tão importante quanto isso, estava determinado a encontrar sua solução. Portanto, ele apoiou sua definição de objetivo com um desejo obsessivo por sua realização. Desejo obsessivo é o estado mental que serve para limpar a mente de medo, dúvida e limites autoimpostos, abrindo assim o caminho para o estado mental conhecido como fé. Recusando-se a aceitar a derrota, ao longo de mais de 10.000 fracassos, Edison preparou sua mente para a aplicação da fé. Hill. Todas as invenções de Edison foram criadas pela aplicação conjunta de imaginação criativa ou imaginação sintética, como no caso da lâmpada elétrica incandescente? Carnegie. Oh, não, de jeito nenhum. A maioria de suas invenções foi criada unicamente com a ajuda da imaginação sintética pelo método de experimentação por tentativa e erro. Mas ele concluiu uma invenção exclusivamente com o auxílio da imaginação criativa e, até onde sei, essa foi a única invenção que ele aperfeiçoou por meio apenas desse princípio. Eu me refiro ao fonógrafo. Essa foi uma ideia nova. Ninguém antes de Edison, até onde sei, jamais produziu uma máquina que gravasse e reproduzisse as vibrações de som. Hill. Que técnica Edison utilizou na aplicação da imaginação criativa para o aperfeiçoamento da máquina falante? Carnegie. A técnica foi muito simples. Ele imprimiu na mente subconsciente a ideia da máquina falante e, de lá, passou para a mente consciente um plano perfeito para a construção dessa máquina. Hill. Está dizendo que Edison contou completamente com a imaginação criativa? Carnegie. Sim, completamente. E uma das características estranhas dessa invenção em particular de Edison é o fato de que o plano a ele entregue por sua mente subconsciente ter funcionado quase desde a primeira tentativa de colocá-lo em prática. A ideia de como tal máquina poderia ser construída surgiu na cabeça de Edison. Ele então se sentou e fez um desenho rústico da máquina, entregou ao seu construtor de modelos e pediu para que ele produzisse a máquina, e em questão de horas ela estava pronta, testada e, uau, funcionando. É claro que a máquina era rudimentar, mas foi suficiente para provar que a imaginação criativa de Edison não havia falhado. Hill, você disse que Edison imprimiu na mente subconsciente a ideia da máquina falante. Como ele fez isso? E quanto tempo foi necessário até o subconsciente entregar a ele o princípio funcional da máquina? Carnegie. Não sei se Edison determinou exatamente quanto tempo ele passou pensando nessa máquina antes de seu subconsciente capturar esses pensamentos e traduzi-los em um plano perfeito, mas tenho a impressão de que não foram mais que algumas semanas no máximo. Talvez não mais que alguns dias. Seu método para imprimir seu desejo na mente subconsciente consistiu no simples procedimento de converter esse desejo em uma obsessão. Isso é, o pensamento de uma máquina que gravaria e reproduziria o som tornou-se o pensamento dominante em sua mente. Ele focou a mente nisso por meio da concentração de seu interesse e fez dele o principal ocupante de sua cabeça dia a dia, até essa forma de autossugestão penetrar o subconsciente e registrar uma imagem clara de seu desejo. Hill, é assim que se conecta a mente consciente ao subconsciente? Carnegie, sim, esse é o mais simples método conhecido. Você entende, portanto, que
Enfatizei a importância de intensificar os desejos até que se tornem obsessivos? Um desejo profundo, ardente, é capturado pelo subconsciente e serve de base para a ação de maneira muito mais definida e rápida que um desejo comum. Um simples desejo parece não criar impressão no subconsciente. Muita gente fica confusa com a diferença entre um desejo comum e um desejo ardente que foi estimulado até alcançar proporções obsessivas pela repetição do pensamento conectado a ele. Hill: se eu entendi corretamente, o elemento da repetição é importante. Por quê? Carnegie: porque a repetição do pensamento cria hábitos de pensamento que levam a mente a trabalhar imediatamente em uma ideia sem que se faça um esforço consciente. Parece que o subconsciente se preocupa primeiro com os pensamentos que se tornaram hábitos e, em especial, se os pensamentos foram fortemente dotados de emoção por um desejo profundo e ardente de sua realização. Hill: então, qualquer um pode usar a imaginação criativa pelo processo simples de carregar a mente subconsciente com desejos definidos? Carnegie: sim. Não há nada que impeça qualquer pessoa de usar esse princípio, mas você deve lembrar que resultados práticos são obtidos apenas por aqueles que disciplinaram seus hábitos de pensamento por meio do processo de concentração de interesse e desejo. Pensamentos fugazes que vêm e vão de forma intermitente e meros desejos que somam à extensão do pensamento da pessoa mediana não criam nenhuma impressão na mente subconsciente. Hill: pode mencionar alguns exemplos adicionais da aplicação prática de dois tipos de imaginação? Carnegie: bem, vejamos a experiência de Henry Ford, relacionada ao aperfeiçoamento de um veículo automotor, por exemplo. A ideia desse veículo foi sugerida a ele pela primeira vez por um trator movido a vapor que era usado para rebocar uma máquina de debulha. Desde a primeira vez que viu o trator, ele começou a pensar na ideia de um pequeno veículo sem cavalos. De início, ele usou o princípio da imaginação sintética, focando o pensamento em maneiras e meios de converter o trator movido a vapor em um veículo rápido para o transporte de passageiros. A ideia tornou-se obsessiva para ele e teve o efeito de transmitir seu desejo ardente para a mente subconsciente, onde ela foi acolhida e serviu de base para a ação. A ação da mente subconsciente surgiu a ele o uso de um motor de combustão interna para substituir o motor a vapor, e ele começou a trabalhar imediatamente na criação desse motor. É claro que ele usou como guia experimentos de outros homens relacionados a motores de combustão a gás, mas seu problema era encontrar um jeito de transmitir a força do motor para as rodas de um veículo. Ele manteve a mente carregada com seu principal propósito até que, passo a passo, a mente subconsciente apresentou ideias com as quais ele pôde aperfeiçoar o sistema planetário de transmissão de força que permitiu o desenvolvimento de seu primeiro modelo funcional de um automóvel. Hill: pode descrever os principais fatores que entregam o modus operandi da mente de Ford enquanto ele aperfeiçoava o automóvel? Carnegie: sim, isso é bem fácil, e quando eu os descrever, você terá uma compreensão clara dos princípios funcionais usados por todos os homens bem-sucedidos, bem como uma imagem clara da mente de Ford, a saber: 1. Ford foi motivado por um objetivo definido que é o primeiro passo em todas as relações individuais. 2. Ele estimulou seu objetivo até transformá-lo em uma obsessão, concentrando seus pensamentos nele. 3. Ele transformou seu objetivo em planos definidos por meio do princípio do esforço individual organizado e pôs seus planos em ação com persistência inabalável. 4. Ele fez uso do mastermind, primeiro pela ajuda harmoniosa da esposa e, segundo, buscando conselhos de outras pessoas que haviam feito experiências com motores de combustão interna e métodos de transmissão de força. Ainda mais tarde, é claro, quando começou a produzir automóveis para vender, ele fez uso ainda mais extenso do mastermind, aliando-se aos irmãos Dodge e a outros mecânicos e engenheiros capacitados no tipo de problemas mecânicos que ele precisava resolver. 5. Por trás de todo esse esforço estava o poder da fé aplicada que ele adquiriu como resultado de seu desejo intenso de realização
ligado ao seu objetivo principal definido. Hill. Resumindo rapidamente, o sucesso de Ford foi devido a ele ter adotado um objetivo principal definido, que inflamou até transformar em obsessão, levando assim à estimulação tanto das faculdades da imaginação sintética quanto da imaginação criativa? É isso? Carnegie. Isso conta a história em uma frase. A parte da história que deve ser enfatizada é o fato de Ford ter se movido com persistência. No início, ele enfrentou uma sucessão de derrotas. Uma de suas maiores dificuldades era a falta de capital para seguir com sua pesquisa antes de ter aperfeiçoado o automóvel. Depois disso, surgiu uma dificuldade ainda maior relacionada à obtenção do necessário capital de giro para produzir seus automóveis em quantidade. Na sequência, veio uma série de dificuldades, como discórdias com os membros de seu grupo de mastermind e outros problemas semelhantes, todos exigindo persistência e determinação. Essas qualidades Ford tem, e creio que podemos dizer que ele deve o sucesso à sua habilidade de saber exatamente o que quer, é a sua capacidade de sustentar suas vontades com persistência inabalável. Se uma única qualidade se destaca na personalidade de Ford, sobrepõe-se a todas as outras, é sua capacidade de persistência. Deixe-me lembrar mais uma vez que a definição de objetivo, sustentada por uma forma de persistência que assuma a proporção de uma obsessão, é o maior de todos os estimulantes, tanto para formar a forma sintética quanto para a forma criativa da imaginação. A mente do homem é dotada de um poder que força o subconsciente a aceitar e a agir a partir de desejos obsessivos que são definitivamente planejados. Hill. Pode citar alguns outros exemplos da aplicação prática de imaginação? Carnegie. Vejamos, por exemplo, a pesquisa de Alexander Graham Bell, relacionada ao telefone moderno. Aqui temos um exemplo do uso da imaginação criativa, porque a invenção de Bell era nova. Digamos que ele, como Edison, se deparou com o princípio que tornou o telefone prático enquanto pesquisava um equipamento mecânico com o qual poderia criar um aparelho auditivo para a esposa cuja audição era deficiente. Mais uma vez encontramos um homem que foi inspirado por um objetivo definido que assumiu proporções de obsessão. A intensa compaixão pela esposa foi o fator que deu força obsessiva ao seu objetivo. Nesse caso, como ele em todos os outros em que homens deram proporções obsessivas a seus desejos, havia um motivo definido por trás de seu desejo. Motivo é o começo de todos os desejos. Durante um longo período de pesquisa, enredado em detalhes demais para se descrever aqui, o subconsciente de Bell finalmente apresentou a ele uma ideia que servia ao seu objetivo. Ela se tornou conhecida pelo mundo científico como o experimento de Bell, cuja essência era: um raio de luz é projetado em um prato de selênio que reflete o raio para outro prato do mesmo metal a alguma distância do primeiro. Esse último se comunica com uma pilha galvânica a qual um telefone é ligado. As palavras pronunciadas atrás do primeiro prato são ouvidas nitidamente pelo telefone na extremidade do segundo prato. O raio de luz serviu como um fio do telefone. As ondas sonoras se transformaram em ondas de luz, e essas em ondas galvânicas, que por sua vez se tornaram novamente ondas sonoras. Assim, um novo princípio para a transmissão de ondas sonoras foi descoberto. Reivindicou-se que o princípio, em parte, foi sugerido a Bell pelos experimentos de um homem chamado Dolbear. Houve um processo legal pela prioridade de direitos ao princípio, mas Dolbear perdeu na justiça e Bell foi declarado o descobridor do princípio funcional do telefone moderno. De qualquer maneira, o desejo de Bell por um aparelho auditivo para a esposa, reforçado por uma pesquisa persistente para esse aparelho, levou à descoberta do princípio de que ele precisava. Deve-se lembrar que o subconsciente faz uso de todos os meios práticos disponíveis para revelar conhecimento àqueles que o procuram com um desejo obsessivo. Ele não faz milagres, mas faz uso inteligente de todo o meio prático disponível para a realização do seu objetivo. Hill. Agora vamos nos afastar
do campo das invenções e ver como o princípio da imaginação pode ser aplicado em áreas menos complexas de empreendimento. Carnegie. Muito bem. Tome como exemplo a primeira grande casa de vendas por catálogo estabelecida nos Estados Unidos. Aqui temos um bom exemplo de imaginação sintética aplicada às vendas. Um operador de telégrafo ferroviário com quem trabalhei anteriormente descobriu que tinha um tempo livre que não podia usar em atividades ligadas a seus deveres no trabalho. Sendo um homem de mente inquisitiva, ele começou a procurar alguma coisa que pudesse fazer para ocupar-se e, ao mesmo tempo, ter uma renda extra. Aqui, mais uma vez, a questão do motivo entrou em cena novamente, o motivo financeiro. Depois de pensar no assunto por vários meses, ele vislumbrou uma saída rentável para seus esforços usando uma linha de telégrafo sem utilidade para vender relógios para seus colegas operadores na divisão. Então, encomendou uma dúzia de relógios por preço de atacado e os colocou à venda. A ideia pegou fogo desde o início. Em muito pouco tempo, ele tinha vendido 6 daqueles relógios. Depois, incentivada pelo sucesso, sua imaginação começou a se expandir até que ele comprou outras peças de joalheria. Tudo ia bem e ele criava um negócio bem estruturado até seu supervisor descobrir o que ele estava fazendo e demiti-lo sumariamente. Cada adversidade traz com ela a semente de um benefício equivalente. Dessa adversidade do telegrafista nasceu a primeira grande casa de vendas por catálogo. Ele mudou o método de vendas do telégrafo para o correio. Primeiro, um catálogo mimeografado de seus produtos. Além disso, acrescentou outras pessoas de fora da área dos telégrafos à sua lista de possíveis compradores, principalmente pessoas que moravam nos vilarejos e distritos rurais. Em pouco tempo, seu empreendimento havia crescido a ponto de ele poder pagar por um catálogo impresso e ilustrado com fotos de suas mercadorias. Desse ponto em diante, a história é conhecida por milhões de pessoas nos Estados Unidos que hoje compram produtos de casa de vendas por catálogo estabelecida por esse homem. Ele então aceitou um sócio, fazendo uso, portanto, do princípio do mastermind. Esse sócio se mostrou uma verdadeira mina de ouro porque tinha um aguçado senso de publicidade. Vários anos mais tarde, a empresa foi vendida para uma corporação por um preço que tornou seus proprietários multimilionários. Esse foi o começo da venda por catálogo em grande escala. Pois bem, não havia nada de muito misterioso no sucesso desse homem. Ele simplesmente pôs a mente para trabalhar com um objetivo definido e perseguiu esse objetivo até ele o tornar rico. Não criou nada de novo, só deu um novo uso à velha ideia. Muitas grandes fortunas foram acumuladas desta maneira. Hill. Se entendi corretamente, o operador de telégrafo aplicou apenas o princípio da imaginação sintética, é isso? Carnegie. Sim, é isso. Ele não fez nada além de aplicar o princípio do merchandising de um jeito novo, mas não esqueça que isso é tudo o que faz a memória dos homens bem-sucedidos. Raramente os homens criam novas ideias para a aplicação da imaginação criativa como fizeram Bell e Edison. Agora, vejamos o moderno vagão refrigerador, por exemplo. O homem que fez a aplicação prática desse princípio pela primeira vez revolucionou o ramo frigorífico. Ele era do ramo, mas via seu empreendimento limitado pelo fato de só poder transportar carne fresca por distâncias curtas, motivá-lo pelo desejo de expandir seus negócios por um território maior. Ele começou a procurar um método adequado. Um homem geralmente encontra o que está procurando se dá ao desejo proporções obsessivas. Bem, esse homem era motivado pelo desejo de aumentar a sua renda, então manteve a mente voltada para esse problema, até que teve a ideia de transformar um vagão ferroviário comum em uma enorme caixa térmica. Não havia mais nada a fazer exceto trabalhar e fazer experimentos com essa nova ideia, e foi o que ele fez. O plano funcionou de maneira satisfatória, embora o primeiro vagão refrigerador fosse uma criação muito rústica.
Ele continuou aprimorando sua ideia até refiná-la no moderno vagão refrigerador que conhecemos hoje. Sua ideia não só o ajudou a ampliar sua empresa frigorífica de forma quase ilimitada, como também deu um novo impulso à venda e distribuição de outras linhas de produto, em particular frutas e vegetais, fazendo com que hoje essa ideia sozinha já tenha gerado centenas de milhões de dólares em riqueza a indivíduos, corporações e à nação como um todo. O vagão refrigerador foi criado unicamente pela aplicação da imaginação sintética por meio do processo simples de colocar uma caixa térmica sobre rodas, digamos assim. George Pullman realizou uma proeza semelhante colocando camas em vagões ferroviários, transformando-os assim em dormitórios. Não havia nada de novo nas camas ou nos vagões, mas a ideia de combinar esses dois tipos de serviço era nova. A nova combinação rendeu ao homem que a criou uma imensa fortuna, sem falar nos milhares de empregos gerados e no serviço conveniente para os passageiros, coisas pelas quais continua rendendo uma soma gigantesca todos os anos. Ideias como essa são produtos da imaginação. O homem que treina a mente para criar ideias ou para dar a velhas ideias um uso novo e melhor, está bem adiantado no caminho para a independência econômica. Por trás dessas ideias estava a iniciativa pessoal dos homens que as criaram, mas o princípio do esforço individual organizado por meio do qual foram postas em prática, tanto o carro-leito quanto o vagão refrigerado tiveram por ser promovidos e vendidos, necessitando, portanto, de grande investimento de capital. Essas duas ideias e todas as outras ideias similares que são postas em prática requerem a aplicação de alguma combinação de princípios de realização individual, mas, em última análise, essas ideias geralmente podem ser retratadas até sua origem, a imaginação de uma pessoa. Hill pode relacionar os princípios de sucesso que são usados mais comumente por aqueles que aplicam o princípio da imaginação? Carnegie, bem, isso depende um pouco da natureza da aplicação que será feita da imaginação e da pessoa que fará, mas, de maneira geral, os princípios aliados à imaginação com mais frequência são: 1. Definição de objetivo. O motivo que serve mais comumente para estimular a imaginação é o de ganho financeiro. O motivo do lucro foi, sem dúvida, a maior inspiração para os homens que desenvolveram a América industrial. 2. O princípio do mastermind, pelo qual homens se juntam e trocam abertamente ideias com o objetivo de resolver problemas comerciais ou profissionais, também é um grande estímulo à imaginação. Foi por esse princípio, mais que por todos os outros, que a indústria siderúrgica, da qual sou fundador, se tornou próspera. A chamada mesa redonda é uma grande instituição. Quando homens se sentam e começam a juntar suas ideias em um espírito de harmonia e união de propósito, logo encontram uma solução para a maioria dos problemas que enfrentam, independentemente do ramo que atuam ou da natureza de seus problemas. 3. Fazer um esforço extra também tem importante parcela de crédito como um estimulante para a imaginação. Quando um homem adquire o hábito de fazer mais do que aquilo porque é pago, geralmente começa a recorrer à imaginação em busca de novos recursos para prestar esse tipo de serviço. Só esse fato seria compensação suficiente para fazer o esforço extra, mesmo que não houvesse benefícios ainda maiores envolvidos. 4. Fé aplicada é uma fonte definida de estímulo para a imaginação. Além disso, é essencial em conexão com a estimulação e aplicação da imaginação criativa. Homens com pouca ou nenhuma fé nunca terão os benefícios da imaginação criativa. 5. Esforço individual organizado depende diretamente da aplicação de imaginação para sua efetividade, já que todas as formas de planejamento definido são realizadas por meio da imaginação. Quando rezar, não peça mais bênçãos, peça mais sabedoria, e que você possa compreender melhor e apreciar as bênçãos que já tem. Há muitas outras fontes de estímulo para a imaginação, mas essas 5 são as indispensáveis. O medo às vezes estimula a imaginação, embora certamente outras vezes a paralise.
Quando um homem está em grande perigo, sua imaginação frequentemente realiza feitos sobre-humanos, especialmente se o motivo for autopreservação. Fracasso e derrota temporária às vezes têm o efeito de despertar a imaginação, embora tenham com mais frequência o efeito contrário. O método de questionamento ao qual mestres em vendas recorrem com frequência tem o efeito de despertar a imaginação e colocá-la para trabalhar. E o motivo para isso é óbvio: ao fazer perguntas, o vendedor força seu comprador em potencial a pensar. Além disso, pela perspicácia de suas perguntas, ele escolhe a linha de pensamento a ser seguida. Curiosidade costuma estimular a imaginação em alto grau. Curiosidade a respeito da morte e da incerteza da vida, do desconhecido e talvez dos fatos insondáveis da imortalidade foi a principal fonte de inspiração da qual todas as religiões surgiram. A expressão pela fala e escrita é fonte inesgotável do estímulo para a imaginação, com diversas outras formas de ação. No momento em que um homem começa a organizar seus pensamentos com o objetivo de se expressar, por meio de palavras ou atos, ele põe sua imaginação para trabalhar. Por essa razão, crianças devem ser incentivadas a expressar livremente seus pensamentos, uma vez que isso desenvolve desde cedo a imaginação. A fome é uma fonte universal de inspiração para a imaginação. Quando um homem precisa de alimento, sua imaginação começa a trabalhar automaticamente, sem nenhuma forma de impulso. Nas escolhas básicas vida, o instinto trabalha em favor da fome e tomei conhecimento de aplicações engenhosas deste instinto diante de tal necessidade. Portanto, vemos que onde há vida, seja do homem, seja das formas inferiores de vida organizada, imaginação e instinto, podem ser encontrados como partes fundamentais do equipamento funcional do indivíduo. Concentrar a atenção em um problema ou objetivo definido costuma pôr a imaginação em ação imediatamente. Veja, por exemplo, as impressionantes realizações do Dr. Elmer R. Gates, que criou centenas de invenções úteis sentado para ter ideias. O mesmo princípio foi usado por Thomas A. Edison e Alexander Graham Bell. Fixando a mente em objetivos estabelecidos, por meio da definição de um objetivo, eles puseram a imaginação criativa para trabalhar, com resultados mais abrangentes. Cientistas, às vezes leigos, puseram a imaginação para trabalhar, estabelecendo hipóteses de fatos ou ideias que, por um tempo, presumem existir. A pesquisa científica e a experimentação dificilmente seriam práticas se não fossem utilizados casos hipotéticos, já que, com frequência, os fatos que pesquisam são inteiramente desconhecidos. Muitas vezes, advogados e juízes recorrem ao uso de hipóteses para estabelecer fatos que não podem ser descobertos por nenhuma outra fonte. O químico e o físico recorrem ao mesmo método quando pesquisam situações desconhecidas. Como faz o médico quando outros meios de diagnóstico falham, detetives costumam trabalhar totalmente com a ajuda da hipótese na solução de crimes. Logo depois da Guerra de Sucessão nos Estados Unidos, o proprietário de uma fundição comprou uma grande quantidade de balas de canhão não utilizadas que queria derreter para outros usos. Antes que as balas pudessem ser devidamente derretidas, tinham que ser quebradas em pequenos pedaços. Parecia não haver um jeito de fazer o serviço, exceto contratando homens para quebrar as balas com marretas pesadas, até que um homem, com imaginação, examinou as balas de canhão, descobriu que eram ocas e pediu um valor muito baixo para quebrar todo o lote. Mas ainda ele chocou o proprietário da fundição, garantindo que quebraria todo o lote sozinho, o que faria o serviço na manhã seguinte. Ele conseguiu o contrato e só então virou todas as balas para deixar a pequena abertura em cada uma delas voltadas para cima. Depois, para espanto de todos, ele encheu as balas com água. A noite era muito fria e na manhã seguinte o dono da fundição encontrou todas as balas quebradas pela expansão do conteúdo congelado. Seu único comentário foi: "Por que não pensei nisso?" Todos nós temos motivos, de vez em quando,
para pensar por que não usamos nossa imaginação quando vemos outras pessoas lucrando dessa maneira. Hill, por que tão poucas pessoas parecem ter a imaginação bem desenvolvida? A capacidade de desenvolver uma imaginação aguçada é questão hereditária? Carnegie, não. A faculdade da imaginação, como todas as outras faculdades mentais, pode ser desenvolvida pelo uso. A razão pela qual tantas pessoas parecem não ter imaginação ativa é óbvia. Muita gente deixa a faculdade da imaginação atrofiar-se pela negligência. Hill, levando em consideração que todos usam a habilidade de vendas de uma forma ou de outra, poderia ilustrar como a imaginação pode ser usada para as vendas? Carnegie, sim. Posso dar inúmeros exemplos desse tipo. Vejamos o caso de um corretor de seguros de vida que conheço. Ele começou a vender apólices depois de um acidente que o incapacitou para qualquer tipo de trabalho braçal pesado. Em um ano, se tornou o principal homem de vendas de sua empresa em todos os Estados Unidos. Vou dar um exemplo que conta a história de seu sucesso, mas antes disso, acho que devo lhe dizer que esse homem se tornou um mestre na aplicação do princípio do mastermind. Ele também se tornou igualmente proficiente em aplicar muitos outros princípios da realização, entre eles o do pensamento organizado. Um dia ele entrou no escritório de um advogado muito distinto e rico e saiu, meia hora depois, com uma solicitação de apólice de $500.000 para a vida do advogado que havia se recusado a comprar seguro de meia dúzia de outros competentes corretores da cidade onde ele morava. E foi assim que ele conseguiu. Esse corretor levou com ele um artigo de jornal totalmente ilustrado sobre as atividades do advogado, com uma manchete enorme que anunciava: proeminente advogado faz seguro de $milhões para o cérebro. A matéria contava como o profissional do direito tinha vindo de baixo, progredido graças à sua incomum competência como advogado corporativo, até alcançar uma posição em que controlava a mais seleta clientela da cidade de Nova York. O artigo era bem rígido, tinha fotos do advogado e de membros de sua família, e também uma foto da propriedade dele em Long Island. Ele entregou o artigo ao advogado e disse: tomei providências para que esse artigo seja publicado em mais de 100 jornais no momento em que você provar que consegue pensar no exame médico necessário. Não preciso sugerir a um homem da sua inteligência que a história trará novos clientes em quantidade suficiente para pagar o prêmio de sua apólice de seguro. O advogado sentou-se e leu a matéria com cuidado. Quando terminou, ele perguntou como o corretor havia obtido tantas informações sobre ele e como tinha conseguido aquelas fotos de sua família. Ah, respondeu o corretor, isso foi fácil. Só precisei entrar em contato com uma agência de notícias para conseguir o material. O advogado leu a matéria pela segunda vez, fez algumas correções nela, devolveu-a e disse: vamos ver seu formulário de solicitação? A venda da apólice foi fechada em poucos minutos, mas foram necessários mais de 3 meses de preparação antes que o corretor procurasse o advogado. Ele não deixou de dar atenção a nenhum detalhe, tratou de descobrir tudo sobre o seu cliente antes da matéria ser escrita e cuidou para que ela fosse preparada de forma a tocar o ponto mais forte dele, que era o desejo por publicidade. O que ele realmente vendeu ao advogado não foi uma apólice de seguro de vida, mas uma apólice de seguro para a sua vaidade. Aquela manchete surtiu efeito. Além disso, o corretor não só garantiu um prêmio alto pela venda, como também recebeu 500 da agência de notícias pelo uso exclusivo da história. Se isso não for imaginação, eu não sei de mais nada. Vendedores com boa imaginação sempre vendem alguma coisa inteiramente diferente daquilo que parecem estar vendendo. A experiência do Dr. Harper, um ex-presidente da Universidade de Chicago, ilustra bem o que quero dizer. Harper era um dos maiores
angariadores de doações que o mundo educacional conheceu. Ele teve a ideia de construir no campus um novo edifício para o qual seria necessária uma doação de US$ 1 milhão. Se você quer ver a imaginação empregada por um mestre, observe a técnica utilizada para alcançar essa quantia. Observe também quantos princípios da realização individual ele aplicou, além de imaginação. Em primeiro lugar, ele escolheu os possíveis doadores com destreza, limitando o número a 2 conhecidos homens de Chicago, ambos totalmente capazes de doar US$ 1 milhão. Não pode ter sido mero acidente que esses 2 homens fossem acirrados inimigos. Um era político profissional e o outro era chefe do sistema de trilhos das ruas de Chicago. Durante anos, esses 2 homens brigaram, fato que não teria significado algum para alguém com menos imaginação do que Harper. Um dia, precisamente às 12 horas, Harper entrou no escritório do magnata dos bondes, não encontrou ninguém na recepção, exatamente como ele esperava que fosse, e entrou na sala do homem dos trilhos sem ser anunciado. O magnata levantou o olhar de sua mesa, mas antes que tivesse tempo para protestar, o supervendedor disse: peço desculpas por entrar sem ser anunciado, mas não havia ninguém na recepção. Meu nome é Harper e só preciso de 1 minuto. Por favor, sente-se, disse o homem dos bondes. Não, obrigado, respondeu o educador. Só tenho 1 minuto, então vou dizer o que tenho para falar. Depois me retiro. Faz um tempo que penso que a Universidade de Chicago deveria fazer alguma coisa para agradecer pelo maravilhoso trabalho que tem feito, dando à cidade o melhor sistema de transporte sobre trilhos da América. E poderia fazer isso dando seu nome a um edifício no campo. Quando fiz a sugestão à nossa diretoria, um dos membros tinha tido a mesma ideia, mas ele queria que homenageássemos e citou o nome do inimigo do homem dos bondes. Então, só vim lhe contar o que aconteceu na esperança de que possa me ajudar a derrotar o plano desse membro da diretoria. Ora, exclamou o homem dos bondes, essa é uma ideia interessante. Por favor, sente-se. Vamos ver se conseguimos pensar em alguma coisa assim? Lamento muito, desculpou-se o educador, mas tenho outro compromisso em poucos minutos e preciso correr para lá. Mas vou lhe dizer o que proponho. Pense durante a noite no que eu disse e telefone para mim amanhã, caso consiga pensar em alguma coisa que possa me ajudar a dar ao prédio o nome do homem certo. Tenha um bom dia, senhor. Sem deixar espaço para a continuação da conversa, o mestre da imaginação se retirou. Na manhã seguinte, quando chegou ao seu escritório na universidade, ele encontrou o homem dos bondes à sua espera. Os dois entraram juntos, permaneceram lá dentro por 1 hora, depois saíram sorrindo. Harper tinha um cheque nas mãos e o sacudia no ar para secar a tinta. Era um cheque de US$ 1 milhão. O homem dos bondes tinha encontrado um jeito de superar o inimigo, como o astuto Harper imaginava que seria. Além disso, ele havia fechado o negócio, entregando o dinheiro com a condição de que Harper seria pessoalmente responsável por sua aceitação. Se é habilidade de vendas baseada em imaginação o que você quer, aí está. Os que conheciam o homem dos bondes disseram que nenhum outro plano poderia ter sido bem sucedido. E esta é outra coisa sobre esses homens que desenvolvem a imaginação pelo uso. Eles geralmente sabem com precisão que o plano vai funcionar. Essa é uma parte essencial de seu treinamento. O sucesso de Harper foi resultado apenas da compreensão e uso da imaginação ou outros fatores estavam presentes? Carnegie. Nesse caso, eu diria que ele usou visão criativa, não só a imaginação. Hill. Qual a diferença entre imaginação e visão criativa? Os dois termos parecem ser sinônimos. Carnegie. Não são a mesma coisa. Visão criativa é uma habilidade adquirida pela qual se fazem 2 coisas muito importantes a saber. Primeiro, torna-se alerta para reconhecer oportunidades favoráveis à conquista de seus objetivos e propósitos. Segundo, desenvolve o hábito de agarrar essas oportunidades e agir a partir delas pelo esforço individual organizado.
Um homem pode ter uma imaginação muito aguçada em relação a uma linha especializada de trabalho ou sobre algum assunto técnico, é o caso do inventor, por exemplo, mas podem faltar a ele visão criativa e a ação necessária para comercializar sua capacidade inventiva. Descobrimos que isso vale para muitos inventores. O homem pode ter a imaginação como artista, como a têm de fato muitos deles, mas não ter a visão criativa necessária para tornar sua habilidade artística um negócio de sucesso. Entende o que digo? Edison teve a persistência de continuar tentando diante de 10.000 fracassos. Andrew Carnegie. Hill. Sim, entendo claramente. Que outros fatores são associados à visão criativa? Carnegie. Bem, a melhor resposta que posso lhe dar é descrever o procedimento do homem que tem visão criativa. Você vai observar a partir da minha descrição que visão criativa encontra muitos outros princípios da realização individual. Primeiro, o homem com visão criativa, um homem como Harper, desenvolve a prontidão da mente para reconhecer oportunidades favoráveis ao próprio avanço. Segundo, eles se movem com definição de objetivo ao agarrar as oportunidades. Terceiro, ele planeja cada movimento que faz por intermédio do esforço organizado. Quarto, ele reconhece e usa o princípio do mastermind por meio do qual se abastece de habilidade e do conhecimento de outros. Quinto, ele remove limitações da própria mente, reconhecendo e usando fé aplicada e assim abrindo a mente para a orientação da inteligência infinita. Nenhum homem pode ter visão criativa sem o auxílio da fé, e é por isso que fé é a essência da habilidade criativa. Em sexto lugar, ele adota o hábito de realizar o esforço extra, atraindo assim oportunidades favoráveis para si mesmo. Sétimo, ele mantém a mente definitivamente sintonizada nas circunstâncias e condições daqueles que o cercam, não só observando a tendência geral dos tempos, mas também prestando muita atenção aos problemas, necessidades e desejos das pessoas em geral. Oitavo, ele se move por iniciativa pessoal sem ser impelido a isso. Nono, ele assume total responsabilidade pelos próprios atos e depende da solidez do próprio julgamento para a formação de planos, tendo antes avaliado amplamente o conselho de outras pessoas por meio do princípio do mastermind. Décimo, ele desenvolve e usa faculdade da imaginação sintética e da imaginação criativa. Note, porém, que esses dois fatores constituem não mais que 1/10 dos princípios usados pelo homem de visão criativa. Acho que isso deve lhe dar uma boa compreensão da diferença entre imaginação e visão criativa. Hill. Sim, a diferença é clara e também é muito grande. Imagino que isso responde à minha pergunta sobre por que tão poucas pessoas parecem usar a imaginação. Carnegie, o que você realmente quer dizer é que poucas pessoas usam a visão criativa. Todas as pessoas normais usam a imaginação em uma ou outra medida, mas poucas usam visão criativa. A indústria americana de hoje é obra de homens com visão criativa. Quando homens com esse tipo de visão juntam dinheiro ao trabalho, criam riqueza em sua forma mais útil, riqueza na forma de empregos, na forma de altos padrões de vida, de educação que abrange experiência e habilidade em todas as esferas da vida. Homens com visão criativa são construtores. Eles nunca destroem, são positivos, não negativos. Constroem nossos grandes sistemas de ferrovias, constroem nossos arranha-céus e ampliam os limites de nossas grandes metrópoles. Eles nos dão o telefone, o avião, o automóvel e os diversos artefatos para o controle e uso da eletricidade. Também nos dão o mais eficiente sistema de governo conhecido pelo mundo civilizado, dentro do qual cada cidadão americano tem o privilégio de exercer sua iniciativa pessoal em toda a extensão de sua visão criativa e sua habilidade individual. Quando você olha além da superfície dessa coisa chamada visão criativa, descobre que ela é precursora da civilização. Ao longo das eras, podemos encontrar evidências de que a civilização se desenvolveu pela liderança de um número relativamente pequeno de homens. Esses eram os homens que tinham visão criativa, aqueles cuja prontidão mental os mantinha sempre à frente das massas. Eram homens como Samuel Adams,
Richard Henry Lee, Thomas Jefferson, John Hancock, George Washington, Thomas Paine e os outros grandes patriotas de seu tempo que arriscaram a vida e fortuna para dar vida à América que conhecemos hoje. Avalie esses homens por seus feitos e veja como, com certeza, eles usaram os 10 fatores da visão criativa que já mencionei. Hill. O que leva os homens a desenvolver a visão criativa? Ou essa é uma característica inata de que só alguns poucos são dotados? Carnegie. Posso responder melhor a sua pergunta citando os motivos básicos por trás de todas as ações. Motivo é a mola mestre de todo o esforço humano. Escolha qualquer homem que saiba ter visão criativa, analise-o com cuidado e vai descobrir que ele foi estimulado por algum motivo convincente. O principal motivo dos homens que deram a essa nação sua libertação era o desejo de liberdade. O motivo dos grandes líderes da indústria que nos deram nossa América industrial era o desejo de ganho financeiro, popularmente conhecido como motivo de lucro. Em muitos casos, esses homens foram motivados pelo desejo de autoexpressão, que é outro motivo básico. Mas sempre esteve presente um motivo definido que inspirou nossos líderes a agir. Um dos maiores fatores do estilo de vida americano é que todo o nosso sistema econômico e nossa forma de governo são projetados e operados para oferecer prêmios e recompensas à expressão de iniciativa pessoal. O motivo de lucro é a iniciativa pessoal e a iniciativa pessoal são inseparáveis. No estilo de vida americano, o motivo de lucro é o maior de todos os motivos que inspiram a iniciativa pessoal. Se esse motivo fosse eliminado ou reduzido, a maior fonte de nossa riqueza nacional seria igualmente depreciada. Quero enfatizar esse ponto, porque posso ver uma tendência para hábitos e práticas que desestimulam o exercício da iniciativa pessoal. Alguns homens têm a falsa ideia de que, limitando a quantidade de trabalho que um homem tem permissão para realizar, novos empregos são criados. Sem entrar em uma análise detalhada dessa filosofia, posso lhe dizer que o homem que permite que alguém limite a quantidade de serviço que ele presta estabelece dessa forma uma limitação definida sobre o valor que pode ganhar, e essa limitação normalmente fica em torno das necessidades mínimas de vida e não mais. Homens com visão criativa nunca limitam a quantidade de serviço que podem prestar. Pelo contrário, estendem seus serviços em todas as direções possíveis, fazendo o esforço extra. Não há outra maneira pela qual um homem pode fazer uso pleno de seu privilégio de iniciativa pessoal. Para obter mais da vida, é preciso dar mais. Essa é uma verdade da qual nenhum homem pode escapar. A natureza a fixou em todas as leis naturais, portanto, não é uma regra criada pelo homem. Hill. Então, seria um infortúnio se nossa forma de governo fosse tão modificada que desestimulasse o povo dos Estados Unidos a acatar essa lei e observá-la? Carnegie. Não só um infortúnio, mas também uma tragédia. Se você examinar com cuidado as pedras angulares do americanismo, vai ver que todo o estilo de vida americano provê a cada indivíduo recompensas adequadas para que ele abrace as suas principais causas. Em nenhum lugar da configuração econômica você vai encontrar alguma coisa que desestimule os homens a reforçar suas próprias iniciativas para alcançar esses objetivos. E posso acrescentar que nosso atual elevado padrão de vida se deve inteiramente ao fato de a forma americana do governo ter sido projetada para incentivar o indivíduo a usar suas causas. Hill. Você acredita que o estilo americano de vida, como tem sido proporcionado por nossa forma de governo, é responsável pelo fato de esta nação se distinguir no mundo todo pelo grande número de homens com visão criativa de que podemos nos gabar? Carnegie. Você acertou na mosca com essa pergunta. Sim, sem dúvida. A supremacia da indústria americana e nossa liderança em outras áreas se deve ao incentivo fornecido por nossa forma de governo. Leia com atenção a Constituição dos Estados Unidos e observe
com clareza que ela garante a proteção do direito à livre empreitada e o privilégio da iniciativa pessoal. Agora, examine com cuidado os elementos da visão criativa e perceba como todos levam inevitavelmente à questão da iniciativa pessoal. Tire esse privilégio de um homem ou limite-o de qualquer maneira, e você vai atingir em cheio o maior privilégio disponível para o povo americano. É a iniciativa pessoal dos grandes líderes que tem feito a América a inveja do restante do mundo. Não há como fugir dessa conclusão, por mais que tentamos evitá-la. Hill, entendo que você incentivou os membros de seu grupo de mastermind a enriquecer. A política de pagar mais a seus associados pelo esforço extra foi seu método de incentivar a iniciativa pessoal. É essa a ideia? Carnegie. É exatamente essa a ideia. Só existe uma maneira satisfatória de induzir o homem a fazer seu melhor, e é colocando diante dele um motivo suficientemente atraente para inspirá-lo a agir por iniciativa própria. A natureza e o escopo do motivo devem ser medidos pela habilidade potencial e pelas características pessoais do homem que se pretende inspirar. Isso costuma ser determinado pelas ambições e limitações pessoais do indivíduo. Alguns homens desejam somente obter segurança econômica, outros ainda são autolimitados pelo desejo de suprir somente as necessidades da vida. Outros querem grandes riquezas e não podem ser induzidos por outro motivo que não seja o da abundância. Porém, devo dizer que, de todos os milhares de associados que já estiveram ligados à minha indústria, menos de 50 eram motivados pelo desejo de grandes riquezas. Ajudei mais de 40 deles a alcançar o objetivo desejado, que era tornar-se milionário ou mais. 8 ou 10 outros desejavam grandes riquezas, mas não conquistaram seu objetivo porque deixaram de aplicar as regras da realização individual que os teria levado a alcançar o alvo. Acho que pode ser interessante saber que a maioria desses não chegaram ao objetivo. Depois de terem percorrido uma longa distância em direção à sua realização, frustraram-se por terem negligenciado o princípio do esforço extra. O sucesso exerceu sobre eles o efeito contrário àquele que deveria ter provocado. Ele os fez lutar mais uma vez pelo privilégio da liberdade que foi concedido a eles quando esta nação nasceu. Seja o que for, uma coisa é certa: as pessoas não podem seguir eternamente reduzindo a quantidade de serviços que prestam e exigindo mais pagamento sem que a catástrofe se abata sobre elas. Hill, então, não acha que existe algo errado com o sistema econômico americano, mas sim que há algo radicalmente errado com o povo que vive nele? É esse o seu ponto de vista? Carnegie, não é só meu ponto de vista, é a verdade. Não é de se estranhar que tenhamos tão poucos homens de visão criativa, em oposição ao número esmagador de pessoas que violam todas as regras da visão criativa. Não há nada de errado com o nosso sistema de governo ou com o nosso sistema econômico, mas há algo muito errado no uso que fazemos desses privilégios. A mente em si mesma pode criar um céu de inferno, um inferno de céu. John Milton. Hill. Você é o líder reconhecido da indústria do aço. Suas realizações nessa área superam todas as outras de tal forma que não há nem comparação possível. Reduziu o preço do aço de $130 a tonelada para cerca de 20 a tonelada. Fez desse ramo a espinha dorsal da indústria americana. Agora, poderia me dizer como avançou tanto em relação a todos os outros que se dedicam a esse ramo? Carnegie, você tem a resposta para essa pergunta nos 10 fatores da visão criativa que mencionei. Hill, quer dizer que observou e aplicou esses princípios enquanto outros da área não fizeram o mesmo? Carnegie, eu não colocaria apenas dessa maneira. Prefiro dizer que apliquei esses princípios de maneira mais persistente que muitos outros. A diferença entre minhas realizações e a dos outros na indústria do aço se devem, em grande parte, à diferença na aplicação dos princípios. Hill. Então, não afirma ter mais capacidade que os outros, apenas mais capacidade de aplicar princípios sólidos? É isso? Carnegie. Sim, é isso.
E devo acrescentar que essa mesma diferença na questão da aplicação de princípios é a maior entre aqueles que alcançaram o sucesso e os que fracassaram em outras esferas da vida. Os princípios da realização bem-sucedida são tão definidos quanto as regras da matemática. Alguns homens compreendem essas regras e as aplicam com persistência. Outros podem estendê-las, mas as aplicam com menos persistência. Naturalmente, quanto mais persistente é o homem, maior é o sucesso. Hill. Sempre tive interesse em entender mais sobre a transição da pobreza para a riqueza. Principalmente, todo homem muito rico nos Estados Unidos parece ter começado do zero, sem nada além de uma mente firme e uma oportunidade, como qualquer homem tem dentro do estilo de vida americano. O que gostaria de saber é: qual é o primeiro movimento que um homem faz quando se cansa da pobreza e decide ser rico? Onde fica o ponto exato em que acontece a transição da pobreza à riqueza e como se pode chegar a esse ponto? Carnegie. Suas questões abrangem um terreno grande o bastante para me fazer falar por um mês, mas farei o possível para responder. Para começar, quero responder categoricamente, lembrando que a responsabilidade de toda a filosofia da realização individual fornece respostas para todas as perguntas. Porém, serei mais específico e darei pelo menos um ponto inicial a partir do qual você poderá chegar às próprias respostas. Em primeiro lugar, um homem deve ter a necessária visão criativa para poder reconhecer a oportunidade específica que é mais adequada a ele, considerando a quantidade de riqueza que quer e o tipo de serviço que tem a oferecer em troca. Essa é, com certeza, a primeira coisa a ser considerada. Em seguida, é o fato conhecido que todo mundo quer riquezas, mas, em geral, os desejos contemplam alguma coisa por nada ou algo maior que o valor daquilo que é dado em troca. O segundo passo, então, é acabar com essa falácia, reconhecendo que não existe a realidade de alguma coisa por nada ou alguma coisa por menos que seu valor real. Hill. Pela maneira como está começando, entendo que a questão de passar da pobreza à riqueza envolve preparação organizada. É nisso que pretende chegar? Carnegie. Agora você pegou a ideia. Exatamente. Riqueza não vem do desejo, vem de uma fonte mais substancial, cuja natureza vou tentar esclarecer. E devo também acrescentar que não existem atalhos para a riqueza. Embora o caminho para ela seja bem sinalizado, também é longo e em alguns trechos o processo fica difícil. Esses trechos difíceis fazem milhões de vítimas que começam a jornada principalmente porque quando o progresso fica difícil, a maioria das pessoas desiste e volta ou abandona a corrida completamente. Agora, vamos continuar com a resposta para suas perguntas. O homem que se prepara para mudar da pobreza à riqueza é como um fazendeiro que quer transformar uma floresta em um campo produtivo. Primeiro ele limpa a madeira e os destroços, depois ara o chão e condiciona o solo, depois planta a semente. Mas todos esses passos devem ser dados com inteligência e na estação certa do ano ou nenhuma colheita será feita. É exatamente o mesmo procedimento com o homem que decide pôr fim à pobreza. Primeiro, ele deve limpar a mente de todas as negativas e limitações autoimpostas. Depois, deve fazer o inventário de sua educação, experiência, aptidões naturais e habilidade geral, e assim verificar o que tem a oferecer. Depois disso, ele tem que estudar o mercado em relação ao serviço que é capaz de prestar. Aqui entra um dos mais importantes princípios da realização individual, o de fazer o esforço extra. Nunca ouvi falar de ninguém que tenha passado da pobreza à riqueza sem aplicar esse princípio, e essa aplicação é questão de hábito. Até esse ponto, a preparação se concentrou principalmente em remover os obstáculos que se colocam entre homens e sucesso. O próximo passo é se tornar autoconsciente do sucesso. A riqueza costuma gravitar para o homem que decidiu tê-la. Indolência, indiferença, limitações autoimpostas e desencorajamento nunca atrairão riqueza. Depois que atraiu atenção favorável para si mesmo pelo hábito de fazer o esforço extra, o homem está em posição de adotar um objetivo maior definido e começar a expressá-lo em ação.
por meio de um plano definido. Seu objetivo maior será baseado naturalmente no tipo de serviço que ele tem para oferecer. A partir desse ponto, ele aplica os princípios da realização individual em qualquer condições em que quaisquer circunstâncias que seu objetivo medir. Mas lembre-se, ele não desiste quando o progresso fica difícil. Se carregou a mente de maneira apropriada com a consciência do sucesso, ele não quer desistir. Essa preparação é essencial para a aquisição de riquezas. Aqui quero dar um aviso: o homem cujo único propósito é adquirir riquezas está mais propenso a se desapontar. A melhor de todas as atitudes para se começar a transição da pobreza à riqueza é aquela em que um homem centra seus pensamentos mais no serviço que presta do que na riqueza que está buscando. A riqueza que é perseguida apenas por ela mesma tem muitas formas de se escapar da captura. Na verdade, receio que bem poucos reconheçam essa verdade. Acredito sinceramente que o melhor jeito de um homem acumular riquezas é se tornando mais indispensável por meio de alguma forma de serviço útil. Toda a minha experiência confirma isso. Tudo o que aprendi com as experiências de outros homens apoia esse pensamento. Hill. Então, não é possível um homem acumular riquezas por atalhos ou se juntando a outros por força dos números exijam mais que o valor dos serviços que prestam? Carnegie. Sim, os homens podem. E às vezes usam atalhos para a riqueza, mas suas chances de sucesso são tão remotas que esse método é altamente incerto. Não é incomum que leve à prisão e às vezes a um destino pior, aqueles que se salvam e o número é comparativamente pequeno, descobrem que seus ganhos não são permanentes. Costumam derreter como a neve sobre o sol quente. Ganhos mal adquiridos são sempre um mau negócio. Homens que obtêm alguma vantagem temporária pela simples força dos números podem exigir e receber por um tempo mais que o valor justo por seus serviços, mas são como aquele homem que matou a galinha que punha os ovos de ouro. O mercado por seus serviços se esgota, às vezes porque o comprador vai à falência, às vezes porque se recusa a ser enganado. Trapassa, qualquer que seja sua forma ou disfarce, volta para o trapaceiro como um bumerangue para constrangê-lo. E é por isso que a regra de ouro aplicada é, por necessidade, um dos princípios da realização individual. Tudo isso pode parecer um sermão, mas lembre-se de que também parece filosofia. É a soma e a substância das experiências dos homens que tentaram todos os métodos para acumular riquezas. Felizardo, de fato, será aquele que aceita esse dado como verdadeiro, em vez de ter que aprender essa verdade tentando o contrário. Hill, qual é o requisito mais importante do homem que pretende acumular riquezas, pressupondo que seja possível resumir a resposta a uma coisa mais importante que todas as outras? Carnegie. Isso é fácil. O mais importante é a habilidade para negociar com outras pessoas com um mínimo de atrito, de forma a obter o máximo de cooperação amistosa. Isso é simplesmente outro jeito de dizer que a coisa mais importante da vida são as relações humanas. Todo o sucesso e todo o fracasso são resultado de relações humanas. O homem que aprende a negociar com outros a fim de conquistar sua confiança e cooperação amistosa percorreu 9/10 do caminho para o sucesso. Daí em diante, a jornada será definida e fácil. Nessa conquista, a regra de ouro é o princípio do esforço extra, são de vital importância. Hill, você conhece algum argumento concreto contra qualquer princípio descrito nessa filosofia? Carnegie. Se você não tivesse incluído a palavra concreto na pergunta, eu teria me sentido inclinado a responder que sim, mas para responder a pergunta como você a formulou, digo que não. A única argumentação contra essa filosofia é aquela que pode ser oferecida por aqueles que querem alguma coisa em troca de nada ou por quem quer encontrar defeitos em homens que alcançaram o sucesso ou por invejosos
Devo incluir também aqueles que gostariam de destruir o estilo de vida americano. Salvo essas exceções, não há ninguém que possa ou tenha a probabilidade de tentar questionar a solidez dessa filosofia. Na verdade, ela é tão obviamente sólida que não é contestada por ninguém exceto por aqueles que mencionei. Hill, agora voltamos à sua definição de visão criativa. Quero ter certeza de que entendo o completo significado desse princípio e também quero ter a plena compreensão de sua aplicação nas questões práticas da vida diária. Portanto, poderia analisar esse princípio de maneira mais abrangente? Carnegie. Por mais que eu já tenha descrito o que é o princípio e o que se pode conseguir com sua aplicação, talvez fosse bom eu dizer agora o que ele não é. Não consigo pensar em exemplo melhor para a falta de visão criativa que o caso de um conhecido meu, que pediu para investir $5.000 na indústria automobilística de Henry Ford no início, quando Ford precisava muito de capital de giro. Esse homem tinha o dinheiro e queria investir. Ele me consultou sobre as possibilidades de um investimento na indústria Ford e eu o incentivei com veemência a ir em frente e colocar seu dinheiro na empresa. Vários meses mais tarde, perguntei a ele se havia seguido meu conselho e ele disse que não. Em primeiro lugar, disse, esse automóvel é uma moda nova e logo vai se esgotar. Bem, esse foi o erro número 1 que demonstrou sua falta de visão. E, em segundo lugar, ele exclamou, não acredito que esse tal Ford saiba o que está fazendo. Esse foi o erro número 2 que também mostrou que ele não tinha visão. E, em terceiro lugar, continuou o homem, se puser meu dinheiro nisso, não terei segurança nele, porque o negócio é só uma ideia. Esse foi o erro número 3, que mais uma vez mostrou sua falta de visão, porque homens de visão reconhecem as boas ideias como um bem entre os mais seguros e mais valiosos. Mais ou menos na mesma época em que meu conhecido teve uma oportunidade de investir seu dinheiro em Henry Ford, outro homem chamado James Couzens chegou com $5.000 e uma aguçada imaginação criativa. Ele não só investiu seu dinheiro na empreitada de Ford, como também prestou serviços ao negócio. Ele ainda está na empresa e, embora não saiba o quanto tem de participação nela, posso supor que não é menos de 20 vezes seu investimento original, se não for mais. James Couzens entendia o valor das ideias e também viu um futuro no ramo automobilístico e, é claro, que nem preciso mencionar que ele percebeu que Henry Ford sabia o que estava fazendo. Nota do autor. Muitos anos depois dessa declaração de Andrew Carnegie, James Couzens deixou a Ford e eu soube por fontes seguras que ele recebeu $12 milhões por sua parte na empresa, sem mencionar outros valores como salários e rendimentos de seu investimento enquanto estava na companhia. Hill. Voltando à sua história do Dr. Harper da Universidade de Chicago, você diria que ele aplicou os 10 princípios da visão criativa? Carnegie. Bem, analise a astúcia com que ele conseguiu assegurar uma doação de $1 milhão em menos de uma hora de um homem que não conhecia antes e você terá a sua resposta. Mas eu conhecia bem Harper, então posso dizer que sim, definitivamente ele aplicou intencionalmente os princípios da visão criativa em praticamente tudo o que fazia. Era conhecido longe e perto como mais capaz angariador de fundos no campus educacional. Agora me deixe citar outro homem que tinha o bônus da visão criativa. Seu nome é Hugo Chalmers, hoje chefe de uma grande fábrica de automóveis em Detroit. Quando Chalmers era gerente-geral de vendas na National Cash Register Company, sua empresa foi envolvida em uma controvérsia com os concorrentes que a levou à beira da falência. Os negócios despencavam com uma velocidade alarmante. Os vendedores do campo mandavam relatórios pessimistas de sua incapacidade de fechar negócios, embora Chalmers soubesse bem que havia muitos negócios a serem feitos. Sendo um homem de visão criativa, ele diagnosticou o caso, determinou a causa do declínio nos negócios e traçou um plano para consertar o mal. Se você observar que tem visão criativa, vai aprender que eles não desistem quando encontram dificuldades. Em vez disso, geralmente exercem mais pressão e se preparam para a batalha, seja qual for a dificuldade. Bem, Chalmers era assim. Depois de formular um plano definido para a solução do seu problema, ele telegrafou para cada vendedor do campo
para que se apresentassem no escritório da sede em Downton, Ohio, para uma reunião. Quando todos chegaram, ele convocou uma reunião no auditório da empresa. A reunião começou. Chalmers se levantou e falou para os vendedores assim: cavalheiros, suponho que estejam se perguntando por que mandamos chamá-los às pressas. Bem, vou direto ao ponto e satisfarei a sua curiosidade. Por vários meses, vocês têm me bombardeado com todo tipo de desculpas pessimistas para seu fracasso em enviar pedidos. Alguns deram uma desculpa para o declínio nas vendas, outros deram outra. Mas há uma coisa sobre a qual todos parecem concordar e é o fato de que tem alguma coisa errada no campo dificultando suas vendas. Então anunciou: agora vou lhes contar qual é o verdadeiro problema. Nossos concorrentes divulgaram um relatório que anuncia que estamos prestes a falir. E vocês, cavalheiros, se deixaram levar pela onda desse relatório e o fortaleceram com o seu medo. Há muitos negócios para fechar no campo, mas vocês compraram medo em vez de vender National Cash Register. Posso lhes dizer aqui e agora que, a menos que se livrem desse medo e voltem a trabalhar, terão algo real para temer, porque todos vocês terão que procurar outro emprego. E concluiu: essa é minha análise do caso, mas não vou impô-la a vocês sem lhes dar uma chance de falar por si mesmos. Posicionem-se agora, digam-me com suas próprias palavras qual pensam ser o problema. Tendo declarado com franqueza o que pensava estar acontecendo, Chalmers abriu a reunião para uma discussão livre de que cada vendedor presente foi convidado a participar. O primeiro homem ficou em pé e começou a desabafar. Não posso falar pelos outros vendedores, mas falo por mim. Tudo o que sei é que alguma coisa aconteceu para acabar com a minha coragem. Mais que isso, sinto todos os comerciantes hostis à nossa empresa no momento em que anuncio meu produto e ao que estou ligado. Além disso, as safras foram um fracasso na minha região e não acredito que os comerciantes comprariam caixas registradoras nem mesmo se gostassem da nossa empresa. Depois de fazer essa declaração pessimista, o vendedor sentou-se, outro se levantou e começou a expor o que o inquietava. Posso confirmar tudo o que acabou de ser dito? Ele começou. E, ser ainda mais específico, bem, vocês sabem que no meu território, uma área de pecuária, o preço do gado caiu até perturbar toda a comunidade? Além disso, este é um ano de eleição presidencial e todo mundo espera para ver quem vai ser eleito antes de comprar alguma coisa. E tem mais. Ele não continuou com suas afirmações. Nesse ponto, o Chalmers pulou em cima da mesa, levantou as mãos pedindo silêncio e exclamou: quero que alguém se levante e diga o que tem de certo em sua região. Esqueçam o que acham que está errado, por enquanto, e me deem notícias encorajadoras. Sei que conseguem se forem honestos e disserem a verdade, embora tenham que fazer confissões constrangedoras para isso. Outro vendedor se levantou e disse: Senhor Chalmers, entendo exatamente o que quer dizer. Também cheguei aqui preparado para despejar uma enxurrada de desculpas. Mas a verdade é que não tenho trabalhado com a atitude mental correta. Não posso falar por ninguém além de mim mesmo, mas posso lhe prometer que vou voltar à minha área e garantir pedidos em vez de desculpas. Ele sentou-se e outro homem ficou em pé. Ele disse: sim, eu posso dar um passo além do último colega que falou. Vou voltar ao meu território com um ânimo diferente e garanto mandar o dobro de pedidos que já mandei dessa área no passado. Quando ele se sentou, outro homem se levantou e exclamou: eu também quero dizer que acho que todos devemos nos desculpar pelo trabalho que lhe demos. Ter que nos chamar aqui para essa merecida crítica. Volto com a firme determinação de dobrar meus pedidos. Se eu falhar, talvez tenha que considerar minha demissão. Um depois do outro, os vendedores ficaram em pé e fizeram declarações semelhantes. 2 horas mais tarde, a reunião foi encerrada e os homens começaram a partir para suas regiões. No mês seguinte, a empresa dobrou o valor de vendas de qualquer mês anterior. E ouvi dizer que esse procedimento dramático do homem com visão criativa salvou a National Cash Register Company do desastre financeiro.
E a história é assim sempre que você encontrar um homem com visão criativa. Esses indivíduos não conhecem a palavra impossível. Transformam as pedras em que tropeçam em degraus. Como Luther Burbank, fazem crescer 2 folhas de grama onde antes só crescia uma. Homens de visão representam grandes rios e aquecem o coração da população feliz, que pode ler seus livros favoritos depois do expediente com iluminação tão ampla quanto o sol do meio-dia. Eles apertam um botão ao pôr do sol e pronto, o sol nasce de novo. Da mesma maneira, mentes pioneiras tocam uma mola em uma máquina e ela começa a falar. Esses pioneiros estendem uma rede de trilhos através do deserto e a terra fornece grãos dourados em quantidade suficiente para alimentar a nação. Eles juntam algumas rodas e umas peças de metal e transformam tudo isso em carros sem cavalos movidos pela própria força. Colocam algumas peças de alumínio em um pequeno receptor, conectam o aparelho à energia elétrica e pronto, ele transmite o som da voz humana. Ao outro lado do continente, amigos em cidades distantes conversam como fazem os vizinhos. Eles constroem telégrafos e cabogramas através de oceanos e continentes, e transações comerciais em cantos distantes da Terra são realizadas em poucos momentos para atender consumidores pelo mundo. Eles constroem meios de transporte e grandes lojas de varejo, e os mercados do mundo são levados à porta de todo homem. Homens de visão enviam um exército de trabalhadores ao Panamá, orientam seu trabalho e cortam 2 continentes ao meio, poupando assim milhares de quilômetros e milhões de dólares em transporte. Esses homens de visão unem alguns pedaços de bambu ou cobrem com tecido, conectam a um pequeno motor e a gasolina, e essa coisa decola como um pássaro. De maneira semelhante, homens com ideias começam com o equivalente a 18 dólares em relógios ou vendem a alguns amigos e progridem do início humilde até se tornarem a maior casa de venda por catálogo da América. Igualmente, homens previdentes assinam sem medo um documento que sabem que pode se tornar sua sentença de morte e, por sua coragem, dão liberdade à maior nação do mundo. Esses grandes espíritos colocam suas canetas sobre uma proclamação, assinam seus nomes e libertam uma raça escravizada. Homens de visão introduzem um pedaço de vidro em um pequeno tubo e apontam para o céu e revelam ao olho humano mundos jamais vistos antes. Eles partem para oceanos inexplorados e em embarcações frágeis, pouco mais dignas do mar que um barco a remo, e seguem em frente até descobrirem um novo mundo. Dominam as ondas do oceano e transformam seu poder em energia elétrica que faz girar as rodas da indústria. Eles escrevem um ensaio chamado Compensação e revelam ao mundo toda a impossibilidade de tentar conseguir alguma coisa em troca de nada. Homens previdentes enchem garrafas com um líquido agradável marrom, dão a ele o nome de Coca-Cola, alegram milhões de corações e matam a sede do mundo, sem falar nas fortunas acumuladas por aqueles que distribuem a bebida. Outros homens de visão pregam um preceito simples, conhecido como Sermão da Montanha, e dão ao mundo inteiro um exemplo de relacionamento humano digno de ser imitado. Eles preveem o futuro olhando para o passado. Homens com ideias escrevem livros que tiram seus semelhantes das profundezas do desespero e dão a eles um novo começo na vida. Mentes pioneiras combinam os metais da terra em ligas que resistem à ferrugem e servem ao homem em milhares de maneiras úteis. Eles atravessam os rios mais largos com pontes suspensas por cabos de aço. De fato, esses homens de visão criativa proporcionam aos cidadãos mais humildes da América luxos que reis e potentados de eras passadas jamais conhecerão. Verdadeiramente, não há nada impossível para o homem com visão criativa. Ele é o precursor da civilização, o inspirador da iniciativa individual, o protetor da liberdade humana, e assim segue a história, sempre até o infinito. Onde houver homens com visão criativa, serão encontrados progresso, prosperidade e elevados padrões de vida. Você queria saber mais sobre o princípio da visão criativa? Muito bem.
Procure onde houver um negócio próspero e encontrará um indivíduo com essa capacidade. Pode ser um homem escondido nos bastidores, alguém sobre quem o público pouco conheça, mas ele estará lá da mesma maneira. Tem que estar, ou não haveria negócio bem-sucedido. E posso lhe dizer mais uma coisa que todo o povo dos Estados Unidos deveria saber. Quando pararmos de incentivar os homens a usar visão criativa, será melhor fechar a indústria americana e ir para casa. Se é que ainda teremos casas para onde ir, homens de visão criativa são responsáveis por cada fábrica e por cada emprego em todas elas. Eles também são responsáveis pelo estilo de vida americano como conhecemos atualmente. Hill, a partir de sua análise de visão criativa, concluo que acredita que essa faculdade, falando de maneira geral, é desenvolvida como resultado de um motivo definido que estimula a imaginação até levá-la a proporções obsessivas. Carnegie resumiu bem a ideia, mas tem mais uma coisa que eu gostaria de dizer em relação a essa questão do motivo. Em vez de recompensar homens de visão criativa com adjetivos e críticas, eles deveriam ser recompensados com honorários apropriados, retirados dos fundos públicos e não como uma forma de pagamento por seus serviços, mas como um reconhecimento dos benefícios que levam à humanidade. O governo dos Estados Unidos deveria criar prêmios anuais para dar como honorários àqueles que em cada área da indústria dão as maiores contribuições como um todo ao bem-estar geral por meio de sua visão criativa. O mesmo plano deveria ser adotado em relação às profissões, ofícios, comércio e finanças. O honorário deveria ser substancial, na ordem do sistema Nobel de prêmios anuais para realizações de destaque. Certamente, o país mais rico e mais livre do mundo é grande e previdente o bastante para reconhecer de forma apropriada aqueles que, por sua visão criativa, criaram e têm mantido o estilo de vida americano para o benefício de todo o povo. Descobri que o sistema de prêmios é altamente lucrativo na indústria do aço, tão lucrativo, na verdade, que meu prêmio anual para alguns líderes que trabalham comigo ultrapassou $1 milhão. Bem, essa é a minha ideia de como desenvolver visão criativa em vez de usá-la como um alvo brilhante contra o qual homens de tendências radicais são estimulados a atirar. Nós a colocamos como um objetivo que todos os homens são incentivados a buscar. Indivíduos realmente sagazes reconhecerão a lógica dessa sugestão, é claro, e adotarão para a promoção pessoal. Aqueles que são realmente astutos sempre fizeram isso. O empregado que ignora as possibilidades desse sistema de reconhecimento para realizações de destaque entre seus trabalhadores é como a avestruz que enfia a cabeça na areia quando o perigo a ameaça. Hill, sua sugestão parece bem lógica. A melhor evidência disso é o fato de ela ter lhe rendido enorme fortuna. Carnegie, sim, se com a palavra fortuna você se refere ao conhecimento que adquiri por meio dos meus relacionamentos, o dinheiro que acumulei é apenas uma pequena fração da minha verdadeira riqueza. É possível encontrar evidências disso no fato de eu estar distribuindo esse dinheiro tão depressa quanto é possível distribuí-lo com segurança. A melhor porção das minhas riquezas é o conhecimento que estou oferecendo às pessoas por meio de sua cooperação. Quando o seu trabalho estiver concluído, o povo da América e talvez o mundo todo reconhecerá a verdade de que a visão criativa é o guarda avançado da civilização à base de todo o progresso humano, a maior fonte de todas as riquezas. Quero que as pessoas enriqueçam, mas a experiência pessoal me ensina que a maior de todas as formas de riqueza é a sabedoria prática pela qual os homens aprendem, de uma vez por todas, que não existe essa realidade de tudo em troca de nada. Tudo tem seu preço e o universo inteiro é organizado de forma que esse preço tenha que ser pago. As riquezas materiais, como todas as outras formas de riqueza, são resultado da iniciativa pessoal expressa por meio do princípio de fazer o esforço extra. O povo dos Estados Unidos precisa de uma nova filosofia. Se não a tiver, o futuro dessa nação estará fadado ao fracasso. Nenhuma nação pode prosperar e crescer com a liderança de homens com visão criativa. O povo deste país está
desestimulando o desenvolvimento dessa qualidade, penalizam a iniciativa pessoal, reúnem-se em blocos e grupos que procuram alguma coisa em troca de nada, encorajam os homens a substituir o estadismo profundo por políticos corruptos, permitem que homens inescrupulosos se infiltrem nos gabinetes públicos e loteiem os tesouros públicos por não usarem seu direito de voto, substituem o serviço público por ganância pessoal, substituem Thomas Jefferson e outros grandes homens de visão criativa que deram a eles o privilégio da livre empreitada e da iniciativa pessoal por Karl Marx, suplantam a igreja com o salão politicamente controlado. Reconhecendo esses sinais dos tempos, posso prever que o que vai acontecer à nação mais rica e mais livre do mundo se o povo não passar por um renascimento que o levará de volta a uma nova compreensão dos princípios da relação humana que foram responsáveis pelas pedras angulares do americanismo. Posso ler o futuro olhando para trás, para os dias do Império Romano, quando as pessoas se destruíam pelas mesmas fraquezas a que o povo dos Estados Unidos se entrega agora. Não preciso ser um profeta para prever o futuro dos Estados Unidos. Só preciso ler a história passada e entender que ela se repete. Sabedoria adorna riquezas e suaviza a pobreza. Sócrates. Hill, você acredita que o povo dos Estados Unidos terá bom senso para reconhecer uma filosofia sólida de realização individual quando ela for apresentada? Carnegie. Se não acreditasse, não estaria investindo meu tempo em treiná-lo para dar a eles essa filosofia. Sim, acredito que o povo dos Estados Unidos é capaz de um despertar. É claro que não haverá um renascimento avassalador do pragmatismo, mas você encontrará alguns homens em todas as áreas e em todas as vocações que serão suficientemente astutos para reconhecer e adotar a filosofia como um meio de autopromoção. Pelo exemplo deles de aplicação bem-sucedida dessa filosofia, ela chamará a atenção de outros homens e se espalhará, assim como começou o cristianismo, na mente de um mero punhado de homens e aos poucos se espalhou até ser a maior influência da civilização. Mantenha em mente esta verdade, princípios sólidos que, obviamente, são benéficos aos indivíduos para sua autopromoção, serão reconhecidos e adotados sempre e onde quer que sejam postos lado a lado com princípios inadequados. A verdade se impora em contraposição à falsidade, como o sol radiante contra um fundo azul do espaço, sempre que os dois forem postos lado a lado. Acredito que o povo dos Estados Unidos reconhecerá e adotará a filosofia da realização individual porque sei que ela é sólida. Guarde essas palavras e lembre-se do que eu disse. Onde quer que encontre um homem que reconheça o valor dessa filosofia, você também encontrará um homem com a capacidade inerente da visão criativa. Observe esse homem com atenção e você o verá descartar o espírito do derrotismo e se lançar em uma nova empreitada de iniciativa pessoal. A imaginação dele se tornará mais aguçada, ele desabrochará em contraste inconfundível em comparação a seus trabalhadores. Seus amigos vão notar a mudança e falar dela. Ele prosperará independentemente da vocação escolhida, progredindo aos saltos. Seu sucesso inspirará outras pessoas a indagar sobre sua origem. Assim, a filosofia da realização individual ganhará uma base para se espalhar. Nota do autor. A experiência com milhares de pessoas que adquiriram o conhecimento dessa filosofia forneceu inevitável evidência da sabedoria da profecia de Andrew Carnegie quanto à maneira pela qual ela se espalharia a partir dos princípios dos próprios méritos. A filosofia já adquiriu uma base sólida nos Estados Unidos. Foi traduzida para o português para ampla distribuição no Brasil. Uma edição especial foi publicada na Austrália para distribuição por todo o Império Britânico e ela foi traduzida para os grandes dialetos da Índia
para distribuição especial naquele país. Está em negociação a tradução para o espanhol para distribuição em todos os países latino-americanos. Já foi adotada nas escolas públicas das Ilhas Filipinas e em muitas escolas nos Estados Unidos. Portanto, é possível observar quão aguçada foi a compreensão com que Andrew Carnegie profetizou a filosofia poderia se tornar uma força de crescimento em um mundo problemático. Hill, quanto tempo você acha que será necessário para popularizar a filosofia nos Estados Unidos de tal forma que ela substitua as filosofias radicais que hoje minam as pedras angulares do americanismo? Carnegie, ninguém pode responder a essa pergunta com algum grau de certeza, mas posso lhe dizer que o tempo necessário será muito menor que o tempo que você terá que dedicar à organização da filosofia. Como já afirmei, você terá que se dedicar a 20 anos de pesquisa, pelo menos antes que a filosofia esteja pronta para ampla distribuição. Quando o seu trabalho estiver concluído, haverá um período de aparente indiferença em relação a ele, como houve um período semelhante de indiferença pelas realizações de todos os homens que estiveram à frente de seu tempo. Se o país for assolado por alguma grande catástrofe, como uma depressão nacional ou uma guerra que afete a condição econômica do povo, sua grande oportunidade virá no rastro desta catástrofe, porque as pessoas terão aprendido que todo mundo precisa de regras sólidas para se relacionar com os outros. Nota do autor. Mais uma vez, temos muitas evidências da capacidade de Carnegie de prever o futuro olhando para o passado. Essa filosofia começou em 1908 e foi concluída e publicada pela primeira vez em 1928, exatamente 20 anos para a conclusão do trabalho. Então veio a Depressão Nacional, que durou muitos anos. A demanda por essa filosofia já se tornou tão definida que ela foi publicada em meu livro Think and Go Rich, e agora em 12 lições de diamante mental, em um formato que permite o seu uso imediato para todos que tenham problemas pessoais para superar a condição perturbadora do mundo.